Então vamos lá, pessoal. Por que não está compartilhando minha tela? Boa, agora foi. Maravilha. Então vamos repassar o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então nós vamos falar do básico do N8N, né? O N8N a gente vai falar sobre os nós if, filter, set, split out, limit, remove duplicates, loop e mesh. Esse aqui é o que eu imagino que seja o básico, né, do N8N que a gente precisa ter, né, para a gente falar, né, para a gente criar tanto automações quanto, né, falar sobre agentes de IA, né, ter esse conhecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um no decorrer, tá bom, da aula de hoje. Nós vamos falar também sobre um nó específico do N8N, que é o AI Agent, que é o que a gente vai trabalhar. Vamos passar sobre prompts para agentes de IA, então eu vou compartilhar com vocês hoje a estrutura que eu utilizo para a criação dos prompts para agente de IA. Aí nós vamos iniciar já o nosso projeto. Então hoje o que nós faremos? Nós faremos a captura dos dados do cliente ou lead, né, do nosso projeto de agendamento. Vamos verificar se esse lead existe na nossa base de dados. A gente vai integrar aqui com o Supabase. Todo mundo me ouvindo também? Não acabei nem perguntando do som, se tá bom, se não está. Deixa eu ver se agora ficou melhor. Boa. Legal. Cadastrar o cliente, né? E vamos fazer uma conexão. Tá Evolutions aqui, mas é na Evolution API. Fechado. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o N8N. Vamos criar um novo workflow. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de logar no N8N naquela... Opa. Naquele ambiente que eu criei para vocês, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida pode mandar, vou liberar o chat daqui a pouco também. Então, vou aqui criar um workflow para a gente repassar esses pontos que eu falei para vocês. Então, vamos começar pelo if, né? Mostrar para vocês o que é o if. O N8N, né? Você clica nesse maisinho que você consegue adicionar, né, as opções. Ele começa com as opções de trigger, né? Trigger nada mais é do que da onde vai vir o seu gatilho, de onde vem a sua informação. Pode vir de um evento de um aplicativo, pode ser, por exemplo, um scheduler, que seria um agendamento ali a cada 5 minutos ou na hora, todo dia, na mesma hora, ele ocorrer. Pode vir de um webhook, que nada mais é do que, por exemplo, alguns sistemas, eles liberam para você configurar um canal de comunicação. Quando um sistema executa um determinado evento, ele dispara uma comunicação para você. Isso é um webhook, tá bom? Quando envia um form, então sempre tem que ter uma trigger. Eu vou botar trigger manual, que a trigger manual nada mais é quando eu clico em teste workflow, ele executa, tá bom? Só como é para o nosso efeito de apresentação aqui. E agora eu vou falar sobre os nós do N8N, que é justamente o que eu mencionei daqueles que são os principais, que são esses daqui, que eu imagino que é o if, filter, set, essa listinha. Depois tem material que eu preparei para vocês, que eu vou compartilhar também. Tá? Então, vamos falar sobre o if. Né? O if ele vai estar aqui na... Opa, cadê? Aqui o if. Esse é o nó if, é um nó de decisão. Né? Então, quando uma condição, né, determinada for verdadeira, você executa um caminho. Quando não for verdadeira, executar outro caminho. Então, você tem a estrutura que vai determinar qual que seria a condição. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos criar aqui no nosso nó de start. Eu vou editar aqui, vou preencher as informações. Para quem não conhece essa estrutura aqui é o JSON, tá? Então, ela é uma estrutura basicamente que você cria objetos. E cada objeto tem propriedade e valor. Então, aqui ele criou um objeto que tem a propriedade name e o valor dela, que é first item. E a propriedade código, que tem o valor 1, tá bom? Eu vou depois, conforme a gente for avançando, eu explico um pouquinho mais para quem não tiver conhecimento de JSON. O JSON ele pode ser um array e ele pode ser um objeto direto. Então a gente poderia passar ele sendo um objeto assim direto, tá? Que funciona também, tá? Então vamos supor que eu tenho uma lista de itens aqui, tá? Que eu tenho nome, telefone,
e vou botar uma flag aqui, que eu vou chamar aqui, seria cliente. Is customer. Eu falo que ele é true. Tá? Uma diferença básica no JSON, tá? Tudo que for propriedade, né? Aqui você passa sempre entre parênteses, tá? E o que for valor, muda um pouco. Se for um texto, né, que nós chamamos de string, você passa entre parênteses, tá? Então, vou botar aqui Sérgio Camilo. Telefone, ele é uma string também. Tentando um telefone aqui. E vamos supor que eu tenho aqui um valor em dinheiro, que seria... Opa, deixa eu botar valor. Valor... Aqui é 10. Então, estou só exemplificando isso aqui para mostrar quando você trabalha com números, você não precisa passar as aspas aqui, tá bom? Então, esse é um ponto. E se ele for cliente, como ele é um valor booleano aqui também, você não precisa. Ele vai aceitar booleano, aceita true ou false apenas, beleza? Vamos lá, deixa eu montar essa estrutura aqui. Só para exemplificar o true. O if. Então, vou criar uma próxima estrutura. Oliver Garden. False. Se ele é cliente, false. E o valor é 0. Beleza? Estou criando esse estudo só para exemplificar aqui. Opa, o que eu mandei de errado aqui? Faltou uma vírgula aqui. Boa. Corrigir os erros. Vou salvar aqui só para ser meu dado de entrada. Tá bom? Então, o if, eu vou falar aqui uma condição, ela pode ser verdadeira ou falsa e ele executa a terminação. Então, eu vou falar quando for customer igual a true, certo? Então, eu posso validar o tipo. Então, é booleano. Se ele for verdadeiro, true, ele vai seguir um caminho. Então, esse é o uso principal do if. Então, vamos supor aqui no cenário, se ele fosse cliente, eu quero trazer os dados dele. Se ele não é cliente, eu já vou e faço um cadastro dele, posso pegar as informações. Então, esse é o nó if do N8N, tá bom? Vamos para o próximo nó, que nós vamos exemplificar aqui, que é o filter. Tá, então, clicar no maisinho aqui, eu venho aqui no Data Transformation, Filter. Eu vi que mais gente entrou, pessoal. Eu estou exemplificando aqui apenas o N8N, dando um básico aqui. Fala aí, Paulo, tudo bem? Boa, bora. Paulo, se você quiser entrar também na live para ficar acompanhando junto aqui, eu mandei o link lá. Então, como tem até 10 pessoas, dá para entrar. Se quiser entrar, fica à vontade. Então, vamos lá. Vamos falar do nó filter agora, gente. O nó filter, você vai conseguir filtrar esses itens, né? Então, vamos voltar na nossa entrada aqui de dados. Eu tenho dois itens, né? Eu tenho um array, acabei não mencionando. O array é um conjunto de objetos, tá bom? Que você sabe que é um array quando você inicia com um colchete aqui, tá? Então, eu tenho dois itens. Eu quero fazer um filtro para quem é cliente e para quem não é cliente. Então, eu conseguiria utilizar o filter aqui. Então, eu posso falar, por exemplo, de novo, na nossa propriedade, isCustomer, certo? Para eu trazer o valor para cá, é só eu clicar e arrastar. E o legal é que tem três tipos de visões aqui. Tem a visão esquema, visão table e tem a visão JSON, tá bom? Fiquem à vontade para usar qualquer uma, funciona do mesmo jeito, tá? Então é só para arrastar as propriedades para cá. Então, se você ver aqui, ele vai trazer o valor da mesma forma para mim, tá bom? E eu vou filtrar aqui, como é um booleano, se é true, ele vai trazer somente a lista dos clientes que são true. Então, para isso que eu uso o filtro, para ele filtrar objetos. Então, é um outro nó bastante utilizado aqui no N8N. Vamos para o próximo, que é o merge. Cadê? Filtro set. Vamos para o set antes de ir para o merge, que o set é interessante também quando a gente quer trabalhar com campos, tá bom? Então,
Caso você também não saiba onde está na categoria, você pode vir aqui pesquisar, tá bom? Então, eu vou pesquisar por set aqui. Set nada mais é do que uma edição de campos, né? Então, eu posso trabalhar com os campos e atribuir valores e passar, fazer um tratamento ou somente trocar o nome da variável, por exemplo, se eu quisesse dar um exemplo aqui, passar para inglês, eu defino o set name e eu falo que é o valor nome aqui dentro, né? Ou e se eu quisesse remover, por exemplo, só pegar o primeiro nome, eu poderia fazer aqui, né, uma função para eu pegar o primeiro nome. Eu vou splitar aqui em espaço e pego o primeiro item, por exemplo, para falar que eu quero pegar só o primeiro nome. Então eu conseguiria fazer isso dentro do set. Então é onde eu manipulo informações e armazeno para eu poder utilizar, tá bom? Então o resultado disso seria, o test steps você testa, então eu trouxe aqui uma array de itens que eu peguei só o primeiro nome, e eu trouxe aqui o Sérgio e o Oliver, que são as duas primeiras funções. Eu poderia fazer isso para cada um desses campos e retornar um objeto diferente. Então eu venho aqui e vou adicionando. Posso tratar para os que eu quiser tratar, ou também só duplicar o nome, tá bom? Então, para isso que a gente usa o edit fields. No test step, tem aqui os valores. Fechado. Removendo isso daqui. Bora para o próximo. Agora nós vamos falar do split out, que é este componente aqui, que é quando você precisa fazer Você tem por exemplo, um conjunto de dados, essa lista que nós criamos. Você quer dividir essa lista, né? E você consegue dividir a lista e processar esses itens independente. Então ele é muito útil, né? Quando você precisa trabalhar com múltiplos contatos, enfim, ou diferentes podem no fluxo. Então é bem interessante, tá? Então você pode dividir eles e executar a função. Você pode arrastar o que você quer para cá. Você pode incluir todos os campos ou não. Aqui no caso, né, nesse exemplo que eu tô aqui, dessa lista, não vai ficar legal, mas deu para entender a ideia dele. É como você basicamente quer fazer uma divisão de dados, né? Então eu vou dividir aqui, só quero pegar um nome, por exemplo, né, eu consigo dividir os itens, né? Então eu não preciso de todos os campos aqui dessa lista. É assim que você faz, tá? Então, deixa eu fechar aqui. E vocês vão entender depois, conforme a gente for avançando, como que a gente vai utilizar e o porquê que eu estou passando por cada um desses itens aqui. Tá? O limit, né, a gente não vai nem usar tanto o limit, mas é importante falar dele também. Que é este aqui, que você, vamos supor que você tem uma lista com muitos itens, né? E aí você quer diminuir essa lista. Então você consegue fazer uma quantidade máxima de itens, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu falei, eu quero o máximo de itens 1. Então você vai trazer 1. Máximo de itens 2 vai trazer todos, né? Vamos supor que fosse uma lista maior aqui, né, de 10 itens. Você traria só 10, ou se fosse uma lista de 20, você quer trazer 10, você traria. Né? E você pode ver falar qual que você quer manter. Ah, os últimos. Se eu botar um aqui, ele vai trazer o Oliver, não vai trazer o Sérgio. Porque ele vai fazer uma inversão aqui. Opa. Boa. Limit. Vamos para o próximo aqui, que é o remover duplicadas. Para a gente remoção de itens duplicados, que é este itemzinho aqui. Então, eu poderia remover os itens duplicados, né, dentro desse input. Aqui no nosso caso não vai ter nenhum, né, porque não tem, mas, por exemplo, se eu tivesse um objeto aqui, vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tivesse dois objetos deste, edit, salvando. Se eu tivesse dois objetos Oliver Garden, que nem eu tenho aqui, ele vai para mim e remove um item e fica o duplicado, tá vendo?
Então, se você quiser uma validação, né, às vezes você tem um dado numa base de dados que você precisa tratar, remover os duplicados, esse nó que você utiliza. Você garantir que tem uma única execução, às vezes, de um processo, enfim, é importante também. Vamos para o próximo, o loop. Esse aqui a gente vai usar bastante, principalmente quando a gente for fazer, né, a quebra das mensagens, porque a gente vai começar com o básico de um processo, né, e depois a gente vai evoluindo esse processo de agendamento, por exemplo. Né? Então a gente não quer mandar a resposta do agente de A uma mensagem só no WhatsApp, a gente quer deixá-la bem mais humanizada. Então eu vou fazer um loop nas mensagens que for gerando a partir de uma quantidade de caracteres, e aí eu vou percorrendo esse item e vou mandando mensagem a mensagem. Deixa eu mostrar o loop aqui para vocês. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui um loop desses clientes. Então eu peguei o primeiro item, né? Então, por exemplo, e aqui você vai executar uma ação, tá? Então o loop como já está selecionado aqui da onde vem meu input de dados, tá? Ele já sabe. Então eu poderia fazer aqui, ó. Aqui ele vai ter ele vai percorrer a lista, certo? E aqui eu posso executar uma ação, por exemplo, né? Até esse replace é só para eu ter que trocar ele, mas vamos supor, você precisa percorrer os itens que estão numa lista para você verificar se o item já existe na sua base de dados. Pode fazer aqui. Entendeu? Então, para isso que serve o loop. Você vai percorrer item a item. Fechado? Opa, deixa eu arrancar fora você agora. Legal, temos o loop aqui. Vamos para cá. E vamos para o merge. O merge eu não vou conseguir exemplificar ele aqui, mas se eu quisesse, por exemplo, fazer a mesclagem de dois objetos, enfim. Opa, deixa eu tirar do loop aqui. Se eu quiser também mesclar de dois objetos, eu conseguiria utilizar. Então você vê que aqui não fez nada porque eu não tenho as opções, mas basicamente pense que você teria duas entradas de dados aqui, tá vendo? Input 1 e input 2. Você conseguiria mesclar esses objetos, né? Então, a gente poderia até fazer um exemplo aqui, mas seria basicamente se eu tivesse dois objetos, por exemplo, duas listas vêm de lugares diferentes, e eu quisesse juntar essas listas ou juntar dois objetos. Você conseguiria fazer utilizando o merge. Fechado? Deixa eu arrancar só isso aqui para deixar na tela. Vamos voltar aqui para o nosso passo a passo Excel Draw aqui. Então, pessoal, nós falamos agora do básico, aqui dos itens do N8N. Tá? Então a gente falou do if, do filter, do set, split out, limit, remove duplicates, loop, merge. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí no chat, tá bom? Que aí eu vou olhando aqui de tempos em tempos respondendo. Agora vamos falar do nó do AI Engine, que é um nó do N8N também, que é o nó principal que nós iremos utilizar para a nossa criação de agente, tá? Deixa eu tirar esse zoom um pouquinho. Vou botar esses itens para cá, só para ficar mais livre a nossa visão aqui. Boa. Então, esse nó que a gente vai encontrar aqui no Advanced AI é esse primeirinho aqui, AI Engine. Se você quiser pesquisar, é só botar AI Engine, já vai aparecer ele aqui, tá bom? Caso você não saiba onde está. Mas vamos lá, eu vou colocar ele aqui. Eu acabei apagando o primeiro passo, vou colocar de novo no clique. Deixa eu dar um Ctrl Z para ficar melhor. Legal. Boa. Então, vou adicionar aqui meu AI Agent. Legal. O AI Agent, né, é o que a gente vai utilizar no nossa mentoria aqui para criar nosso agente de IA, tá bom? Que a gente vai conectar no WhatsApp, vai conectar em banco de dados, né, etc. Então, como eu mencionei na última mentoria, a gente tem vários tipos aqui. A gente vai se basear sempre em utilizar o ToAgent, né, e eu vou explicar nas próximas aulas, conforme for acontecendo, eu vou explicar o que é cada um deles, vou montar um conteúdo específico também sobre isso, para explicar para vocês, porém a gente só vai utilizar na nossa aula ele, tá bom? Então aqui a gente começa definindo sempre da onde vem, né, o nosso source para o prompt. O que é isso?
da onde vem a nossa mensagem do usuário, tá? Então, nós temos basicamente duas configurações para fazer. O prompt do sistema, que é o que a gente vai falar que o nosso agente de IA faz, e nós temos a mensagem do usuário, né, que é justamente o que eu estou interagindo com ele, tá bom? Então, aqui no nosso caso, a gente vai utilizar o exemplo, começar com o exemplo de hoje, conectado no chat direto do Neo8n, e conforme vai avançando, a gente vai conectar no Evolution API para conectar lá no WhatsApp. Tá, então, eu vou definir aqui, vou selecionar essa opção para definir abaixo, que você pode trazer uma informação do nó anterior, você pode definir uma expressão, que a expressão vai definir uma variável, tá bom? Deixa eu pegar aqui, executar ele. Tá vazio? Ah, ele apagou tudo. Tá, vamos colocar aqui um exemplo de novo. Vamos supor que quando a gente falar no WhatsApp, né, a gente vai ter aqui, a gente vai receber um objeto, certo? E esse objeto vai ter a mensagem do usuário. Olá, tudo bem? E ele vai ter o telefone. Não vai ser exatamente esses nomes, tá? Deixa eu colocar aqui entre. E eu vou ter o número do telefone, certo? Não vai ser, como eu falei, não vai ser exatamente essa nomenclatura quando a gente criar, mas vai ser quase isso, tá bom? 9988, legal. Vou salvar aqui só para a gente ter de exemplo. Agora ele já carregou aqui, tá vendo? Então, vou falar que a mensagem do usuário é essa. Então, aqui eu posso até botar um texto, se eu quiser falar. Esta é a mensagem do usuário. Ajude ele com as respostas. E aqui a gente vai configurar uma opção dentro do nosso agente, que é a System Message, que é justamente a explicação do que o nosso agente vai fazer, tá bom? Vai ser. Então aqui, por exemplo, eu podia falar que ele é um assistente, você é um assistente do usuário. Seja cordial e ajude ele a encontrar as respostas. Claro que não vai ficar assim no nosso exemplo, no nosso curso, porém isso aqui é só um exemplo, tá? Bem simples, explicando esse nó agent. Aqui seria basicamente o prompt, é o que as pessoas falam. Aqui é o prompt que você dá o contexto para ele, você explica as ferramentas que ele vai utilizar, você explica, por exemplo, que dia é hoje. Para ele um ponto importante, então vou botar expression para poder usar uma variável aqui, tá? Então, quando você usar uma variável do sistema, eu coloco duas chaves, e ele já me abre algumas opções. Eu vou usar esse now, que ele me traz a data de hoje. Como é que faltou isso aqui? Now, certo? Aí eu posso falar para ele que hoje é... Aí a partir daí eu posso fazer os inputs. Vou dar um teste aqui. Vai dar um erro, porque eu não estou conectado, né, no chat model, que aqui é MLLM, né, e agora vamos para as próximas configurações. Então essa é a configuração básica do nó agente, e aí nós temos que configurar para ele também o chat model. O chat model, né, nós vamos usar, né, aqui nos meus exemplos eu vou usar o do OpenAI, tá bom? Que é do ChatGPT. A gente vai usar a API dele. Porém, vocês podem utilizar esse daqui também, o Grok, tá? Então, o Grok é bom porque, para quem não quiser gastar agora ou fazer o cadastro no OpenAI, você consegue utilizar ele, né, sem custo, e também ter acesso a vários modelos, né? O Llama consegue acessar o DeepSeek, enfim, ele tem vários modelos que você consegue acessar, inclusive de visão computacional, é bem interessante, tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora com o Grok, eu já configurei aqui, ele é bem simples, tá? Então você vai configurar a sua conta, você só vai precisar botar a sua API Key, que quando você se cadastrar, você vai abrir o painel,
aqui, e tem sua API Key, aqui você gera a API Key, né, aqui, ó. Exemplo, aula, confirmar, criei, ele vem aqui e eu já posso conectar em uma nova. Então, vamos dar um exemplo aqui, se eu quisesse criar uma nova, coloca a API Key, coloca aqui, exemplo, aula, salvei, já estou usando aqui uma LM que tem todos os modelos que eu posso utilizar, tá vendo? Então, se eu quiser trabalhar com DeepSeek, eu consigo trabalhar aqui também. O Eduardo comentou que legal esse Grok, muito bom para testes. É muito bom mesmo, né? E também o preço dele é bem interessante, se você olhar para você até usar para produção, né? Então tem essa questão que você consegue utilizar gratuito, porém você também, quando precisar utilizar a produção, os preços são muito bons, né? Te dá acesso a vários modelos com uma única API Key, que é bem interessante. Então, às vezes você quer usar o Llama, quer usar o Gemini, ChatGPT, ou o ChatGPT não dá, mas quer usar alguns outros modelos de linguagem aqui, você consegue, tá? Então, é bem interessante. Ó, por exemplo, vamos colocar aqui cadê o DeepSeek? Aqui. Posso trabalhar com o DeepSeek usando o Grok, né? Então, teoricamente, do nosso AI Agent é isso, a gente pode testar agora, não vai dar erro. Então, ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele sempre vai passar para ele falando o que a gente as informações do system, que é a nossa configuração aqui do nosso prompt, tá? Então eu falei para ele, ó, você é um assistente do usuário, tá vendo? Seja cordial, agindo com todas as respostas. E ele vai passar hoje é tal e a resposta. E o humano é esse texto aqui, tá vendo? Essa é a mensagem do usuário. Olá, tudo bem? A gente pode passar também uma coisa, pode passar tudo o JSON aqui direto, tá? Então já pode passar mais informações caso você queira. Deixa eu trocar aqui, esse daqui não fica legal pra gente utilizar. Acabei selecionando um errado. Aqui. Opa. Pronto. Esse é para chat. Não acabei nem selecionando errado. Eu estava usando o Whisper, mas o Whisper é para voz. Aqui, ó. Tá vendo? Agora sim. Então ele já deu aqui um output dele, tá vendo? Tem esse thinking, que é o que ele está pensando, processando. Então ele pegou a mensagem, processou, e o resultado foi esse daqui, ó. Esse seria o output dele, tá? Então, se você for ver, o output está com o thinking aqui. Algumas das vezes você tem que remover esse thinking na mão, mas, enfim, acontece. Se você usar direto o ChatGPT, não aparece, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, vou pegar o OpenAI. Eu já configurei também o OpenAI aqui. Então, se a gente quisesse testar ele... Opa. Eu erro na minha chave, é? Selecionador de DeepSeek. Pronto. Vamos lá testar aqui. Teste step. Olha lá. Tá vendo? Então o output dele, que é a saída, já está aqui a mensagenzinha. Olá, estou aqui para ajudar, como posso te hoje? Tenho vontade de fazer uma pergunta com informações. Legal. Essa é a configuração básica. Aí agora sim para a parte de memória, que é você também, muitas das vezes nós temos que dar um contexto ali para o nosso agente, para ele lembrar de algumas coisas. Então a memória é o local para isso. Vou falar dessa memória de curto prazo. Então a gente pode utilizar Windows Birth Memory, que é uma opção rápida para a gente utilizar, porém ela tem a duração mais curta, porque ela fica na memória do Windows, então no servidor ali. Então pode ser que apague de maneira mais fácil, você limpa o cache do servidor, etc. Faça algumas ações no servidor, vai limpar. Ou a indicação é usar o Redis Chat Memory ou o Postgre Chat Memory. Então, são duas opções que teriam, vou falar assim, mais permanente, tá bom? Eu vou utilizar no nosso caso o Postgre Chat Memory, tá? Que aqui eu já tenho algumas minhas configurações do Postgre. E aqui, quando a gente configura a memória, a gente tem que sempre passar esse Session Key. O que é o Session Key? Nada mais é do que a gente definir uma chave para a gente armazenar os históricos, né? Então, o que seria isso? Eu estou ali armazenando como se fosse uma identidade daquele chat, daquela conversa. Então, vamos pensar que no nosso caso, que a gente vai utilizar, vai ser sempre um número,
de telefone, porque o número vai ser único, certo? Então, dessa forma, a gente vai conseguir identificar a nossa conversa, tá bom? E aqui nesse outra opção que a gente tem que armazenar, tem que configurar, né, esse Context Window Length, é o quanto que ele vai lembrar da nossa conversa. Então aqui ele vai lembrar os 5 últimas mensagens enviadas. Vou até fazer um exemplozinho aqui legal. Então, deixa eu trocar isso aqui, ó. Esse é um exemplo que eu sempre faço, porque é bem interessante para a gente conhecer a parte da memória. Tem que ajustar algumas coisas. Eu vou adicionar aqui um novo gatilho, que é o chat. Chat trigger. Fechado. Para utilizar o chat do N8N. Beleza, aqui não preciso de nada. Agora só vou mudar algumas configurações aqui. Não vai vir mais este carinha aqui. Deixa eu testar. Aqui, olá. Legal. Só pra gente ter aqui. Aí eu vou colocar aqui, é do chat conectado, tá? Falar a hora, beleza. Deixa eu testar aqui, beleza. Então, quando eu coloco esse trigger aqui do chat, ele aparece a opção de chat aqui pra gente poder conversar. Vamos testar aqui. Olá. Opa. Agora falta configurar o PostGreSchat Memory. Legal, vou falar que é o Session ID, que é um valor padrão, tá vendo esse valor da sessão aqui. Então vamos reiniciar aqui ele. Vamos voltar. Olá. Olha lá, já está funcionando aqui com a memória. Vamos fazer o teste das lembranças dele. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu posso perguntar para ele qual foi minha última mensagem. Foi o 5. Então, você vai ver que ele vai lembrando das mensagens e agora ele não vai, como eu estou apagando a cada 5, né, ele não vai lembrar das minhas perguntas, das minhas respostas. Então, eu mandei o 1, ele provavelmente não lembra do 1. Eu te enviei quais números? Olha lá, 2, 3, 4 e 5. Né? Então, por quê? Eu botei um contexto para lembrar só as 5 últimas. Né? Então, como eu já tinha mandado uma pergunta aqui para ele estava lembrando do quê? Dessa pergunta e dos outros números, entendeu? Então, isso que é interessante. Você às vezes tem que configurar o tamanho, né, da sua memória aqui do chat. Claro que, assim, isso aqui está sendo armazenado no banco de dados e não fica perdido. Então, você vai ter acesso histórico a todas as respostas, porém de maneira rápida. Fica disponível essas 5 últimas ou a que você configurar aqui, dependendo do contexto que fizer sentido para você. Eu gosto de utilizar 15, porque fica um tamanho bom para a gente lembrar das mensagens, pensa que está mandando no WhatsApp, tá bom? Mas você pode criar uma tool para buscar todas as mensagens, para lembrar dele. Então, caso não encontre aqui no chat memory, ele vai aqui na tool e busca, né, a memória dele na tabela de chat que a gente determinou aqui, tá vendo? N8N Chat Histories. A gente poderia fazer uma consulta aqui às memórias, tá bom? Legal. E por último, as tools, que é nada mais é do que todas as ferramentas que ele vai ter acesso. Né? Então aqui que o agente vai poder acessar. Pode ser um site, pode ser uma requisição para uma API, que é uma forma de integração. Né? Pode ser o Vector Store, que é uma busca de conhecimento. A gente vai trabalhar com o RAG, a gente vai utilizar o Vector Store, que é para você criar vamos falar assim, criar o aprendizado sobre um negócio que a gente vai ter. Você pode usar todas essas tools, Airtable, Base Row, conectar no Google Calendar, né, abrir um arquivo do Google Calendar e aí por aí vai. Tem várias ferramentas, inclusive pesquisar na base de dados. Então tem bastante coisa legal para a gente fazer. E quando a gente usa o HTTP Tool, né, a gente fica meio que ilimitado. O sistema do outro lado, tendo a possibilidade de ter uma integração via API, a gente consegue utilizar aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo acompanhando até agora? Como é que tá? Estão gostando, por enquanto, do conteúdo?
Boa. Então, falamos do nó do AI Agent. Vamos agora falar sobre o prompt para agentes. Esse aqui é um tema bastante importante. Eu vou mostrar uma estruturação hoje mais simples e depois a gente vai evoluindo ela. Então, tem uma estrutura aqui que eu gosto de utilizar, que é essa daqui, né? Então, eu vou trabalhar com contexto, que é onde eu vou falar para o agente o que ele é e qual que é o objetivo dele. Vou criar as tasks dele, né? O que ele tem, que ele pode fazer aqui, o que ele deve fazer, tá bom? Então, eu dei um exemplo aqui do sistema que nós vamos criar da clínica. Então, ele vai verificar se o cliente é existente, ele vai inserir um cliente, eu vou explicando para ele, insere, ele vai poder atualizar um cliente, vai verificar se atende convênio. E aí eu dou uma outra seção que a gente cria, a seção de tools, que são as ferramentas, que são aquelas tools do agente, que ele vai poder acessar. Então eu vou criando os nomes dela aqui, inserir cliente. Aí eu vou dar uma explicação para ele, falo o que ele tem que mandar também. Então é importante sempre conscientizar o agente, tá bom? Tem uma outra seção que eu gosto de colocar aqui, que são os exemplos, tá? Então é bem importante ter os exemplos aqui também, que seriam exemplos de resposta, os exemplos de perguntas e respostas, tá? Esse Final Notes eu sempre coloco umas observações gerais e também sempre a data de hoje, porque a gente não sabe que dia é hoje, né? Então a gente tem que avisá-lo sempre sobre qual que é o dia de hoje. Esse aqui embaixo é um outro prompt que é mais completo, né? Eu separo ele numa outra estrutura, bem parecida com essa, tá? Mas depois a gente vai entrar no detalhe direitinho, né? Um negócio legal de utilizar é esse aqui, ó, Ambiguity Handling, que serve para ele, né? Justamente, se você ver aqui os exemplos, né? É para ele conseguir ter passar mais informações para o cliente de uma pergunta que ele não entender muito bem o contexto, né? Então, se o cliente pergunta de uma forma diferente, no Ambiguity Handling, você consegue explicar melhor, dar mais contexto para o seu agente, tá bom? Esse é um nome que é criado, tá? Não necessariamente precisa ser esse nome, tá bom? Eu até preparei um material aqui que eu vou explicando essa sessão certinha, tá? Então, tô vendo aqui, ó, é essencial para garantir que um agente já consiga lidar com diferentes cenários inesperados, perguntas confusas, sem travar das respostas erradas. Então, tem um material aqui que eu vou compartilhar com vocês também, para você poder entender um pouco mais de como configurar essa sessão, tá bom? Então, vamos agora aqui continuar, né? Vamos começar a fazer o nosso agente de fato. Vamos lá. Excel Draw, vamos lá. Capturar os dados do lead, legal. Vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram do nosso fluxo que tinha. Então a gente vai fazer isso aqui. Desenvolvimento do agente de atendimento inteligente. Esse agente aqui vai ser um agente para clínica, tá? Então a gente vai ter aqui o início do contato vai ser pelo WhatsApp. Porém a gente, no nosso exemplo de hoje, a gente vai começar fazendo pelo chat para ficar mais fácil. Tá? A gente vai fazer a triagem inicial do paciente para entender se ele já é um paciente da clínica ou não. Né? Vamos coletar os dados do paciente, né? Vamos entender ali a qualificação, né? Que é o quê? A qualificação que a gente vai montar é se o cliente tem o convênio que nós atendemos, né? Essa vai ser a qualificação, né? Poderia ser algumas outras, então esse é só um exemplo, tá? Então é isso que a gente vai fazer isso hoje. Esse é o nosso resultado esperado. Fechado, gente? Então, eu vou criar um novo flow aqui, deixa eu salvar esse daqui. Vou chamar de explicação básica N8N. Fechado. Salva. Vou criar um novo. Esse aqui vai ser agente de agendamento clínica. Vou botar uma tag aqui para ajudar a classificar. Mentoria. Legal. Podem mandar as perguntas, tá, gente? Vocês forem tendo dúvida, vão me mandando aqui no chat, tá bom? Eu vi que entrou mais gente agora. A gente já falou, só dando recapitulando para quem entrou agora. Nós falamos sobre o básico do N8N, tá? Então eu expliquei alguns nós importantes para a gente criar. Falei do nó específico, que é o nó do AI Agent, e também dei uma estrutura de prompt. Agora nós vamos começar a criação do nosso agente de fato, tá?
Então, aqui de tudo, a primeira coisa é configurar a trigger. Nossa trigger, nós vamos iniciar com o chat, tá bom? Mas aqui, quando for trocar por WhatsApp, a gente vai usar o webhook, que é assim que a gente comunica com o WhatsApp, utilizando utilizando a Evolution API. Porém, a gente tem vários outros aplicativos aqui que a gente poderia usar como trigger. Então, a gente pode utilizar, deixa eu dar um outro exemplo bem famoso aqui, é o Wasana. O Wasana é um aplicativo de gerenciamento de projetos que você pode pegar aqui umas ações, por exemplo, quando criar um projeto, quando criar um subtask, pode ser o gatilho para acionar essa automação e utilizar um agente, por exemplo. Quem quiser utilizar a API oficial também do WhatsApp, também tem integração, né? Então você pode utilizar aqui o WhatsApp Business Cloud, mas não é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Enfim, e tem várias tools, várias ferramentas aqui, na verdade, que a gente pode iniciar, startar o nosso fluxo aqui, tá bom? Então tem até um que eu já utilizei que é quando chega um e-mail. Chegou um e-mail, você dispara uma ação para ser executada, tá? Então pode ser, tem vários tipos de eventos que podem ser. Vamos iniciar aqui com o nosso chat, tá? Então quando eu receber uma mensagem aqui, onde eu posso testar, deixa eu limpar minha sessão aqui que a gente estava usando. Olá. Não tem nada, né? Enfim, tá aqui. Vamos, legal. Vamos colocar o nosso agente de IA. Vamos fazer as configurações básicas, essa que a gente fez, certo? Vem do chat mesmo. Como eu quero que venha do chat, eu não preciso fazer nada, eu coloquei do chat conectado, ele já dá a configuração para mim aqui, tá bom? Se eu quisesse, como eu mostrei no exemplo anterior, definir outra, eu coloco aqui. Só o Andy colocando maravilha. Boa. Vamos lá, vamos definir o system, vamos pegar esse prompt aqui que eu já tenho criado, fechado. Essa aqui são as... Vamos lá. Vamos dar para expression, porque tem aqui no final a função now. Então, se vocês verem, ó, esse é a função now, tá? Aqui, se você clicar nesse botãozinho aqui, nessa ação, ele vai aumentar, fica melhor para ver, tá bom? E assim que a gente vai editar ele depois. Então, eu falei, você é um assistente da clínica Saúde em Dia. Seu objetivo é ajudar os pacientes a agendarem consulta, tirar dúvidas sobre especialidades, procedimentos, horário de funcionamento, verificar se já são pacientes cadastrados, coletar informações necessárias para encaminhar para o agendamento de consultas e verificar se atendemos o convênio do cliente. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar isso daqui. Eu gosto sempre de colocar essas estruturas. Aqui é mais para organização, tá, gente? Essas... Opa. Certo. Tudo isso aqui. Aí, tá. Perfeito. Ótimo. Prompt inicial está estruturado. Então a gente pode... Vamos testar daqui a pouco. Vamos adicionar o nosso modelo. Vamos trabalhar com o ChatGPT aqui, com o OpenAI. Tá? Então eu vou selecionar minha credencial. Caso tenha alguma dúvida na hora de configurar a credencial de vocês, ChatGPT, pode manda lá no grupo que eu ajudo vocês a configurarem, tá bom? Memory, vamos trabalhar com Postgre aqui. Legal. Dá o contexto aqui de 15. Configurado. Maravilha. Então vamos para o chat aqui. Vamos lá. Opa, o que faltou configurar no meu chat memory aqui? Session ID not found. Tá. Aqui não. Manda esse teste chat. Vamos limpar aqui.
Legal, ótimo. Já foi, não processou nada de resposta, mas não deu erro, tá só para testar aqui. Legal. Agora vamos melhorar esse prompt aqui. Vamos pegar aqui mais texto, um prompt que a gente tem. A ideia de melhorar o prompt é justamente, né, se o tom a gente vai refinando pro boa, Paulo, bem lembrado. Vou compartilhar aqui já o doc com vocês. Aqui, ó, compartilhar, copiar link. Boa, vou mandar lá no grupo, tá? Documento, aula. Boa. Tá na mão, Paulo, bem lembrado. Fechou. Boa. Vamos ver se eu coloquei essa informação. Cadê? Aqui. Você, tal. Seu tom de voz, tal. Vamos colocar aqui para ele também. Vou botar aqui no... Sempre. Vamos dar um nome para ele. Seu nome é Carlos. Sempre responda cliente com uma saudação e pergunte se está bem. Você pode aqui dar um exemplo. Sempre vou deixar bem claro. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos. Sou da Clínica Saúde em Dia. Como posso te ajudar? Legal, vamos testar. Olá. De novo, vamos limpar aqui a memória. Pronto. Olá. Agora ele já se apresentou, tá vendo? Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, sou da Clínica Saúde em Dia. Como posso te ajudar hoje? Aqui. Dia é hoje. Só porque ele sabe a data de hoje, né? Vamos ver se ele traz ali pra gente. Hoje é dia 8 de fevereiro. Perfeito. Legal. Uma outra coisa legal pra gente colocar aqui no agente, por enquanto, como a gente não está criando a base de dados, né, dele com o REG, a gente dá o conhecimento da clínica, dos procedimentos, né, onde ele vai ter toda essa informação, a gente vai colocar algumas informações aqui do funcionamento da clínica dentro do nosso próprio prompt. Mas o ideal é ela ser uma tool ali para a gente poder fazer a consulta na base de dados, que a gente pode colocar diversos arquivos sobre a clínica e dar um conhecimento específico sobre a clínica. Tá bom? Depois a gente vai fazer isso também nas próximas aulas. Então aqui, o horário de funcionamento da clínica é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. O telefone da clínica é 11 30 90 544 00. O e-mail da clínica é contato@saudeendia.com.br.
A gente deu um conhecimento básico aqui dele e a gente consegue ter mais informações agora. Vamos aqui, vou limpar o chat. Olá. Qual o horário de funcionamento? A clínica Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Qual telefone? O telefone da clínica. Então, todas as informações sobre a clínica a gente colocou no prompt, porém depois a gente vai trazer isso para uma outra estrutura que a gente consegue consultar, enfim, né, numa base de dados, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o nosso objetivo da aula de hoje, que é a gente capturar os dados desse cliente, desse lead, tá? Então, que está entrando em contato com a clínica. Então, que é uma das primeiras funções dele, certo? Vamos ajustar o prompt. Então, verificar se o cliente existe. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, caso seja o primeiro contato do cliente com você, você deve perguntar o nome e telefone para consultar se o cliente existe em nossa base de dados. Isso daqui, para ficar melhor, pode ser uma tarefa, né? Então, vamos colocar aqui, saudação do cliente. Vamos ver se ele muda alguma coisa aqui pra gente. Vou iniciar o nosso chat. Vamos lá. Olá, bem? Não, acabou não mudando, mas vamos avançar aqui, tá? Então, seguindo a nossa estrutura, a gente precisa fazer que esse agente de inteligência artificial, ele insira na nossa base de dados os dados do cliente. Eu deixei preparado uma tabela, quando nós vamos utilizar o Supabase, que é esse Supabase, é essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de banco de dados, tá? Vocês façam o cadastro de vocês, até 2 projetos é gratuito, então a gente consegue ficar no free, tá bom? Então vocês conseguem ter 2 projetos, né? Você tem que deixar ele ativo, né? Que é utilizando, se tiver uma semana sem utilizar, ele vai cancelar, mas depois podem ativar de novo, enfim. Então aqui dá pra gente testar bastante, se cadastrem aqui, que não tem, que é bem simples. Depois que vocês logarem, vocês vão ter acesso a esse painel aqui, tá vendo? No projeto de vocês. Eu tenho um projeto criado. Eu vou apresentar aqui uma estrutura simples. Eu criei uma estrutura de clientes e de healthcare, que eu chamei que seriam os convênios que a gente atende. Então é isso que nós vamos criar de ferramentas hoje para ele acessar, tá bom? Ele vai acessar aqui o nosso banco de dados, vai ver se o cliente existe. Se não existir, ele vai pedir dados para criar esse cliente e vai poder consultar depois o convênio dele, tá bom? Então vamos lá. Bora lá. Então, é o Supabase. Opa. Tools. Supabase. Tá, eu vou conectar aqui no meu Supabase. Aqui a configuração do Supabase, tá? Só para mostrar para vocês. Ela é bem simples. Vocês vão pegar uma chave dentro do painel deles. Quem tiver qualquer dúvida pode me chamar que eu vou ajudar vocês, tá bom? E configura o host. O host nada mais é do que o endereço da API de vocês. Quando ele vai liberar, ele libera um domínio para cada um, tá bom? E aí vocês colocam aqui e já vai conectar. Tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar para o N8N. Legal. O primeiro passo que eu vou fazer é vou fazer uma busca na base de dados. Para ver se ele é cliente. Esse é o primeiro método que a gente vai fazer. Então, getMany. Eu podia usar o get, tá? Ou getMany. Vamos trabalhar com get aqui. Falar que eu vou buscar na tabela de clientes. E aqui eu vou poder colocar as condições que eu quero que ele busque. Então eu vou falar que o telefone vai ser igual. Cadê? Deixa eu testar aqui.
o telefone que ele quer. Legal. O que eu vou passar aqui para vocês? O método, a gente vai pegar um valor da inteligência artificial. Eu quero que ela processe essa informação. Então, eu vou passar aqui na minha expressão. Vocês viram lá que eu mudei para expression. Deixa eu voltar aqui. Eu mudei ele para... Ele estava no fixed, daí eu vou mudar para expression. E eu vou falar para ele que esse valor eu quero que venha da IA. Então, quando eu quero que venha da IA, eu vou acessar esse campo aqui, ó. Cifrão from AI, tá? E vou passar aqui para ele, tá? O campo o valor que eu quiser. Aqui eu vou falar que eu quero que ele extraia para mim o telefone. Aqui é o nome do campo, tá? O nome da chave. Então meio que a inteligência artificial faz umas associações com o texto que você colocar lá, né? E a interpretação dela, ela vai achar essas informações. Se você quiser dar mais contexto para ela, você pode ir preenchendo mais informações aqui do lado. Por exemplo, você pode passar a descrição. Você vai falar para ela o que é esse campo. É o número de telefone do cliente, certo? Você pode definir o tipo também, que seria o tipo que é. Se vai ser um texto, se vai ser um numérico, o que vai ser, tá vendo? Então, no number, pode ser, passa para ela, ela vai conseguir encontrar, né, o campo de maneira mais assertiva, tá bom? Legal. Vou deixar só esses dois a princípio que funciona bem. Eu geralmente nem coloco a descrição, tá? E ela já consegue entender. Na descrição, na tool description, é importante a gente colocar também, porque a gente vai explicar para que serve essa tool para o nosso agente. Então tem que falar, essa tool serve para buscar o cliente pelo número de telefone. Aí eu falo, é obrigatório ser enviado o número de telefone para busca. Legal. Aqui todas as configurações aqui estão feitas, né? Então, só vou agora pegar o nome que eu vou dar para essa tool, certinho. Então, eu volto aqui. Eu já tinha dado o nome para ela, eu chamei ela de busca cliente por telefone. Então, só vou associar o nome certinho aqui da tool, só para o efeito de organização, tá? Então, eu venho aqui clico no lapisinho, rename node, dou um rename, e agora ele consegue. Então, vamos ajustar o prompt aqui também. Né, vamos colocar aqui. Sua primeira tarefa é identificar o cliente para saber se ele é um cliente existente ou novo cliente. Peça, nome e telefone para isso. Certo? E quanto mais você der informação, mais você refinar esse prompt, melhor vai ficando e mais assertivo vai ficando, tá bom? Vamos lá. Vamos limpar aqui nosso chat. Legal. Vamos lá. Olá. Quero marcar uma consulta. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui. Aqui, ó. Legal, já pediu o que a gente pediu. Já pediu o que a gente pediu, foi complicado. Ele já solicitou as informações que a gente precisa. Para começar, para saber o nome e telefone, verificar se você já é um paciente cadastrado na nossa clínica. Poderia me informar? Vou mandar só o nome, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Sérgio Camilo. Agora ele provavelmente vai pedir meu telefone. Olha lá. Obrigado, Sérgio. Qual é o seu telefone? 96 99 53. Deixa eu salvar esse telefone aqui. Agora você vê que ele vai acionar a tool, tá vendo? Ele acionou a tool aqui para passar comprando. Vamos ver o que ele passou aqui. Ó. Ele usou a busca e olha que interessante. Ele passou o que a gente pediu, tá vendo?
a propriedade telefone, né, e encaminhou aqui para a busca. Então ele conseguiu separar o que é o telefone, né, do cliente certinho, tá bom? Então, ó, legal. Sérgio, não encontrei seu cadastro na base de dados, vamos fazer esse registro? Poderia me informar seu e-mail? Por que ele já pediu isso aqui? No nosso prompt, se vocês observarem, quem abriu o documento lá, vai ver que eu peço 3 informações para quem é novo cliente. Eu peço o nome, o e-mail e o telefone. Poderia pedir mais informações, porque é uma clínica, poderia pedir qual que é o convênio dele, qual que é a idade, enfim, e outras informações que eu achar pertinente à minha clínica, para a minha clínica, tá bom? Então, se eu preencher aqui e tivesse uma tool de inserir, cliente ele inseria faria inserção na base de dados. Como que ele vai se comportar agora? Ele vai ficar buscando porque ele não vai encontrar, ele vai desistir. Vamos lá, desiste, cara. Não tô aí. Tem a opção de a gente configurar quantas vezes a gente quer que ele execute algo também. Ó, aqui ele terminou com 10, tá vendo? Porque ele não encontrou o cliente, ele estava tentando buscar, enfim. Nós vamos fazer a tool que ele cadastra o cliente, seria essa próxima etapa aqui, certo? Então vamos fazer, a gente está armazenando o cliente também no Supabase, que é o nosso banco de dados. Então vamos falar que agora a operação é para criar, tá bom? A gente utilizou o get ali, agora eu vou criar um novo registro na tabela de customers, que eu criei. Então no meu Supabase aqui, ó, tem a tabela de customers, tá? Até vou zerar ela aqui, para vocês verem. Vamos voltar aqui. Vou colocar aqui na customer. Vão mandando perguntas, gente. Se tiverem perguntas, vão mandando que eu já vou sanando. Legal. E aí agora eu vou definir os campos que eu preciso, certo? Então, eu vou falar que eu vou passar um nome, e aí no value, no field value, eu vou passar uma expressão e eu vou falar que vem da inteligência artificial, igual nós fizemos para o telefone, que a gente passou com um parâmetro para outro, tá? Então eu falo aqui, from AI, porque eu quero que a inteligência artificial gere isso para mim, tá? Eu vou falar aqui, from AI vai ser o... Vou até mudar de forma aqui, o name, vai ser name, olha que interessante. Falei que vou mudar a forma do telefone. Eu vou passar ele agora como fone. Muda para expression, senão não funciona, tá? Se deixar fixo, seria como se passar um texto direto. Se fosse um valor fixo, poderia ser ele, tá? Eu usei telefone no outro e usei fone aqui agora. A IA consegue identificar, né, esses dois. Seja em inglês, seja em português, ela consegue separar. Então isso que é interessante, tá bom? O próximo vai ser o e-mail. Eu vou falar que é e-mail expression, certo? E agora eu vou falar para que serve na tool description essa tool. Fechado? Então, esta tool serve para adicionar um novo cliente na base de dados. As informações necessárias são nome, e-mail e telefone. Legal, já expliquei para que serve a função. Vou pegar o nome que eu dei aqui para minha tool, só para a gente ficar sempre mantendo uma estrutura padrão, que ela chama a tool insere cliente. Então vamos dar um nomezinho aqui para a tool de insere cliente. Vamos abrir, clica no lapisinho aqui, insere cliente. Perfeito, vamos agora testar de novo. Vamos começar aqui, reset. Olá, tudo bem? Quero agendar uma consulta. Certo. Sérgio Camilo Júnior. Boa. Agora meu telefone, 11 96 99 44 89 80 96 9944, beleza.
vai buscar, vai identificar que eu não sou. Bom, agora só falta o e-mail, porque já salvou as duas informações, né, com a memória dele. Então, meu e-mail é smc@sergiocamilo.com.br. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele vai acionar tu inserir cliente. Inseriu a tu inserir cliente. Vamos ver nosso banco de dados aqui agora. Já está aqui, ó. Sérgio Camilo Júnior, o e-mail que eu digitei e o telefone. Bem bacana isso, né? Vamos lá agora. Pensa que assim, essa tool, ela podia ser um Excel, tá? Se quiser deixar mais simples, né? O cliente, não tem uma estrutura aqui muito grande, né? Eu posso salvar no Excel, você pode salvar em qualquer lugar, né? Que você achar interessante, tá? Podia ser uma integração com o sistema aqui, tá? Via API, nós estamos fazendo dessa forma apenas para ficar mais simples aqui, até apresentar a plataforma do Supabase para vocês, tá? Mas aqui poderia ser, essas funcionalidades de buscar cliente, de inserir cliente, poderiam ser outra tool, não necessariamente um banco de dados, tá bom? Legal, vamos à próxima etapa. Vamos ver aqui no nosso acompanhamento. Então, a gente vai capturar os dados do lead que estamos fazendo, verificar se o lead existe, já estamos fazendo, e cadastrar o cliente nós estamos fazendo. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui no nosso tool. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer essa aqui, de buscar convênios também. Eu criei uma tabela aqui no banco de dados, tá? Que chama Healthcare, para cadastrar os convênios que atendem. Né? Então, pensa o que qualifica um lead para uma clínica, né? Vamos pensar aqui, para uma clínica que a gente está criando, que vai qualificar se o convênio dele atende. Né? Vamos supor que essa clínica só atenda particular, e a gente vai ter que, antes de fazer o agendamento, validar se o convênio dele atende na clínica, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora. Também como é Supabase, vamos dar no Supabase. Definir a descrição. Busca os convênios cadastrados na base de dados. É necessário enviar o nome do convênio. Certo. Healthcare. Certo, a operação aqui vai ser get, tá? Vou botar get menu porque ele pode trazer mais de um item, não teria problema. Vamos supor, tem a Unimed São Paulo, Unimed Paraná, tem vários tipos de Unimed, é um exemplo. Vamos lá, o filter, vamos colocar aqui o filter aqui, vou falar que é por nome. Eu vou usar agora uma condição que é chamado like operator. O que é isso? Quando você vai pesquisar num banco de dados, você pode buscar uma informação não pelo texto inteiro, mas sim por parte do texto. É isso que o like fornece para você, tá bom? Então, vamos supor que você quer buscar, você digitar Unimed. Eu quero trazer todas as Unimeds que a gente aceita, né, como uma lista para ele poder visualizar. Então vai ter Unimed, ele vai me trazer, se eu passar o texto Unimed, ele me traz Unimed São Paulo, Unimed Paraná, Unimed XPTO, Unimed que for. Tudo que tiver Unimed ele vai trazer para mim, tá bom? E aqui também, eu quero que na expressão que é da onde vai vir, eu quero que venha da minha inteligência artificial. Se eu tivesse de algum nó anterior, eu poderia colocar aqui também, mas como eu quero que a IA interprete, eu vou trazer dela, tá bom? From AI vai ser o Health Care. Beleza, tá aqui. Aí agora eu só preciso passar essas mais duas. Opa, por que não tá indo aqui? Deixa eu botar aqui então. Legal. Eu coloco aqui essas estrelinhas, né, o asterisco, só para
falar que ele vai procurar com esse conteúdo. Se eu botar só no início, ele pegaria tudo que termina com isso. Se eu botasse só no final, ele pegaria tudo que começa com isso. Como que eu quero que ele busque entre a palavra, eu boto no início e fim, tá bom? Legal, acho que está pronto. Só vamos ajustar o nome dela. Opa, cara errado. Busca convênios. Vamos ajustar o nomezinho dela. Certo, perfeito. Então, vamos lá. Agora a gente vai melhorar esse prompt também, porque a gente vai precisar qualificar o lead, certo? Verificar se é existente, inserir, né? E vamos falar aqui. Após identificar o cliente, você deve qualificá-lo. Para isso, use a task qualificação para saber se... Task qualificação, vou deixar só assim. Aí vamos aqui criar uma task chamada qualificação. Legal. Esta, aqui, ó. Antes de agendar uma consulta, devemos qualificar o cliente para saber se atendemos o convênio dele. Nossa, essa sala que eu tô aqui tá um frio, gente. Tô com os dedos duros já aqui. Antes de agendar uma consulta, devemos qualificar o cliente para saber se atendemos ele. O cliente irá enviar o nome do convênio. Pode ser da convênio e pode ser da seguinte maneira. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Vocês aceitam a 1000? A 1000. Por exemplo, você deve extrair o nome do convênio e enviar para tu respectiva. Exemplo. Mensagem. Saída. A 1000. Esse aqui é por que a gente faz assim? Porque a gente tem que sempre explicar o beabá pro agente de IA, tá bom? Ele nunca vai entender ao certo se ele imaginar o que nós queremos, tá? Nós temos que falar para ele, deixar claro exatamente o que nós queremos passar para ele, tá bom? Então vamos testar aqui, vamos ver se vai funcionar. Legal. Ó, se aguardar se sucesso, agora vamos dar uma consulta. Qual atividade você gostaria de fazer? Em que dias tem preferência? Tá, ele está avançando aqui. Deixa eu limpar o chat aqui agora. Legal. Limpar o chat. Criar uma nova. Vamos lá. Olá. Deixa eu acender essas luzes aqui. Pronto. Opa. Legal. Sou o Carlos. Posso ajudar? Quero agendar uma consulta. Eu vou pedir para meu telefone, certo? Sérgio Camilo. Passar meu telefone, 11 989 6
9944, acho que foi esse que eu coloquei lá. Beleza, o já está cadastrado. Deixa eu atualizar, não quero atualizar nenhuma informação. Quero agendar uma consulta. Ó, aí tá vendo? Agora ele caiu na nossa qualificação. Preciso saber se eu possui algum convênio de saúde. Poderia me informar o nome do convênio? Vou colocar aqui Amil. Vamos ver buscar convênio. Buscou. Vamos ver se ele vai responder. Olá, Sérgio, nós atendemos convênio Amil. Agora, por favor, me informe a especialidade médica que você deseja e quais são os horários que melhor te atendem. Então, ele foi aqui na nossa base de dados e pesquisou, cadastrou a Amil Saúde e verificou que a gente atende o Amil, né? E teria a Unimed aqui também. Então, vamos fazer um teste aqui, passando a Unimed. Vamos ver aqui, ó. Vocês atendem Unimed? Vamos ver onde. Ele falou que não. Por que será que ele não atende? Será que eu escrevi errado? Ah, eu coloquei Med. Por isso. Unimed. Não, deveria ter encontrado. Mas ele passou certinho, tá vendo? Como parâmetro. Deveria ter encontrado, mas não encontrou. Depois a gente tenta descobrir por quê. Vamos ver se é isso. Unimed. Vocês atendem? Vamos ver. Não atendemos Unimed. Por que será que não atende Unimed? O que está errado aqui? Mas enfim, deveria ter encontrado Unimed aqui. Mas legal. Essa é uma configuração, né, que a gente fez já hoje, para a gente poder buscar as informações. Aqui é o começo de tudo, tá? Uma outra etapa que a gente, né, vai fazer para os próximos é conectar no WhatsApp. Então, isso aqui vai partir não mais do nosso chat. O chat está usado, a gente está criando aqui para testar, né? Então, a gente vai fazer a configuração aqui. Vou te dar um exemplo do webhook. Opa, não, isso aqui não é uma ação, mas adicionar uma nova trigger. Vou falar que é um webhook. Então, vou deixar aqui. E aqui para testar, vamos pegar aqui o nosso Evolution Manager. Pessoal, para quem já acessou o Evolution Manager, aquele que eu passei lá no grupo, tá? Vocês querem testar? Tô devendo para vocês o vídeo de como fazem a configuração no ambiente de vocês do Evolution. Eu vou ensinar como configurar na Hostinger, vou criar esse vídeo para vocês, tá? Mas eu vou conectar numa instância aqui só para mostrar para vocês como vai ser as próximas aulas. Vou chamar isso aqui WhatsApp Business 3x. Quando for cadastrar, não coloca espaço, nada, utilize esses traços aqui, porque vai ser importante usar esse nome de instância, tá bom? Então, aqui você não colocou o nome, não precisa colocar mais nada, só dá save. E agora aqui nas configurações a gente vai conectar. Deixa eu conectar aqui. Business. Cadê? Link device aqui. Deixa eu conectar aqui. É isso que vocês vão fazer também no WhatsApp de vocês, tá? Vamos lá. Conectou. Então aqui atrás dos contatos. Você não tem que configurar, né? Essa aqui é a última parte da aula, tá bom, gente? Então, quando vocês forem acessar o Evolution, cadastrou, colocou a conta de vocês aqui, vocês vão vir em eventos, webhook. A única coisa que vocês vão ter que configurar aqui, então, para um webhook de teste, por exemplo. Opa. Evolution Manager.
Aqui. Coloca o URL do webhook, tá? Então vem aqui, copia essa URL do webhook, tá? Vocês vão mudar ela para post, tá? E agora a gente vai fazer uma configuração aqui no Evolution. Coloca o webhook base na 64, essas duas configurações, é a forma como ele vai me dar as imagens, vídeos e etc. E você vai marcar essa opção aqui, ó, Messages Upsert, tá bom? Que agora você vai começar a escutar as mensagens que forem recebidas. Então vamos botar aqui para testar esse cara. Listen for test. Eu vou mandar uma mensagem no meu telefone pessoal. Já vai aparecer ali. Mandar um olá. Por que não foi, será? Não, ele não salvou aqui. Por isso. Salvar de novo aqui. Beleza. Vamos lá. Não tá ficando, não sei porquê. Webhook. Deixa eu marcar. Bem estranho que não tá ficando. Mas se vocês verem no meu pessoal aqui, por exemplo, aqui no Events Webhook, tá marcada a opção Mesh Upsert, que aí a gente consegue fazer. Deixa eu dar um exemplo do meu pessoal. Pra gente encerrar. Deixa eu parar aqui, copiar ele. Vou trocar aqui o endereço do webhook, salvando. Vou colocar um elemento de teste. E receber uma mensagem. Olá. Tá vendo? E aqui ele recebeu a mensagem, e aí eu vou explicar na próxima aula o que significa não cada uma dessas coisas, que é muita coisa, mas vou explicar como pegar a mensagem. Então, se você ver a mensagem que eu enviei, cadê o olazinho? Esse aqui ele pegou, recebeu outra mensagem, não pegou a minha, mas recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp, ele mandou. Deixa eu ver se eu consigo pegar a minha agora. No WhatsApp pessoal fica muita mensagem. Foi. Aqui, ó. Veio do Sérgio Camilo. Tá vendo? Na instância, cadê? Eu mandei um olá, cadê o message aqui? Body, data, status conversation. Lola, eu mandei. Então a mensagem que eu mandei tá aqui. Tá bom? E a partir daqui que a gente vai fazer as conversas e o Remote ID vai ser nosso key para todas as. Para salvar o chat memory, tá bom? Pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem trocar uma ideia agora, fique à vontade. Quiserem entrar na live também, manda aí o que vocês acharam, se gostaram, como é que foi o conteúdo de hoje. Quem quiser entrar também tem um link lá no grupo. Hoje tivemos 4 pessoas apenas, não sei se foi por do horário também, mas vamos afinando isso daí. E aí, pessoal, como é que foi a aula? Gostaram? Deixa um tempo aí para vocês. Bom, pessoal, ninguém se manifestou. Então é isso, pessoal. A aula vai ficar gravada, vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? O link tá não listado, mas todo mundo que tem acesso ao nosso grupo consegue ver. Fechado, gente? Obrigado. Boa noite para vocês.
Muito bom estar aqui mais uma vez, a gente compartilhando conhecimento. Vou liberar o grupo, qualquer dúvida que vocês tenham, fico à disposição para ajudá-los ali. Fechado? O Ronaldo aí mandou, excelente aula. Boa, Ronaldo. Show. Aqui, ó. Ó, Sol falou. Perdi uma parte, mas gostei muito. Boa, Sol. Só vamos. Repete a aula aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou liberar o grupo lá pra gente conversar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, me dá um toque. Dificuldade no acesso lá no N2N que eu liberei para vocês, né? Pode mandar lá no grupo que eu ajudo, tá? Se conectar no WhatsApp também. Fechado? Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.